Pedro Duran, segundo a Polícia Federal, essa seria a ordem cronológica dos acontecimentos. Pois é, Carol, e aí fica muito claro a tentativa de cooptação dos militares por parte desse plano. Porque o Bolsonaro, segundo o inquérito da Polícia Federal, se reúne com os chefes das Forças Armadas e aí tem a sinalização positiva do almirante Almir Garnier, que aparece depois no inquérito em vários outros momentos, mas tem a negativa do general Freire Gomes do Exército e do tenente brigadeiro do ar Carlos Alberto Batista Júnior. Se reúne então com o general Estevão Teófilo, que àquela altura comandava o Comando de Operações Terrestres, o COTER, do Exército. E Estevão Teófilo dá uma sinalização positiva para Bolsonaro, para inclusive usar parte do aparato militar que teria à disposição para poder fazer essa operação acontecer. Aqui o trecho que fala especificamente do caso do chefe do Exército. Apesar de todas as pressões, o general Freire Gomes e a maioria do alto comando do Exército mantiveram a posição institucional, não aderiram ao golpe de Estado. Tal fato não gerou confiança suficiente para o grupo criminoso avançar na consumação do ato final. E por isso, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apesar de estar com o decreto pronto, não assinou. Esse plano previa, entre outras coisas, uma fuga para Bolsonaro para o exterior, uma fuga patrocinada por militares que protegeriam Bolsonaro caso o plano de golpe não desse certo. Coincidência ou não, Bolsonaro vai para os Estados Unidos, às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, depois desta declaração que ele deu e depois de outros elementos que fizeram com que, segundo a Polícia Federal, esse golpe não se concretizasse. E ele fica distante do início do governo Lula, inclusive das manifestações do dia 8 de janeiro. Vamos falar com Eli Jonas Maia também sobre esse papel das Forças Armadas, Eli Jonas, porque a gente traz aqui vários nomes e há, nesse momento, alguns integrantes das forças que estão detidos. Inclusive, há um personagem que está detido, foi alvo da operação da Polícia Federal, mas não foi indiciado nesse relatório da PF. Quando a gente acompanha a operação contra-golpe, em que 5 mandados de prisão foram cumpridos, esse é o único personagem, o único alvo que está detido, mas que não foi indiciado pela PF. Estamos falando do Kid Preto, Rodrigo Azevedo. Amanhã tem depoimento previsto desse integrante das Forças Armadas. O que a gente pode esperar, Eli Jonas? Pois é, Carol, a gente pode esperar uma colaboração, né, de acordo com a defesa desse militar mesmo, que é um Kid Preto, formado pelas Forças Especiais do Exército para guerrilha, para grandes enfrentamentos. E quando surgiu a lista de 37 indiciados e não continha o nome desse militar, o tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, surgiu uma dúvida. Como que a PF não indiciou ele, mas prendeu ele de forma preventiva e tem ele como investigado num plano de assassinato contra Lula, Alckmin e Moraes? O que a PF respondeu é que não houve ainda um depoimento. Então, inclusive entre a intimação para o investigado por organização criminosa e o depoimento, é necessário um prazo de 3 dias. Então, houve já a intimação e esse depoimento deve ser colhido amanhã, de forma virtual, inclusive, porque ele está preso desde a semana passada no Rio de Janeiro. Um delegado daqui de Brasília, da divisão de inteligência que tem esse inquérito sob seu guarda-chuva, vai ouvir de forma remota o militar com a sua defesa e espera uma colaboração. Mas, mesmo assim, de acordo com integrantes da PF ouvidos pela CNN, ele deve ser indiciado e a lista de indiciados nessa trama golpista deve aumentar. Uma lista que já é extensa, de 37 nomes, deve aumentar por conta também desse indiciado a mais. Então, após esse depoimento, inclusive, Carol e Pedro, um novo relatório complementar por parte da Polícia Federal deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, constando o depoimento do tenente-coronel Kid Preto do Exército e também outras diligências que estão ainda em andamento. Por exemplo,
A gente lembra que quando teve essa operação e surgiu um relatório da semana passada, houve o Copa 2022 e alguns codinomes não estão claros ainda. Tudo isso vai ser esclarecido ainda, é a expectativa da PF, a gente vai, claro, acompanhar.